Olá, sejam todos bem-vindos a Code Easy. Meu nome é Felipe Renan Vieira e essa é a primeira aula do curso de APIs REST com PHP 7 e Slim Framework. Bom, um pouco sobre mim. Eu tenho 18 anos atualmente, agora no ano de 2018. Eu estudo desenvolvimento web full stack, trabalho bastante com linguagens como PHP, JavaScript e TypeScript e bastante voltados para programação orientada a objetos. E também trabalho bastante com a parte de arquitetura de software, eu estudo bastante essa área, então vocês vão ver que no curso eu não vou apenas ensinar como trabalhar com Slim para montar uma API REST, sim também como arquitetar bem o seu projeto, como organizar bem o seu projeto. Bom, e agora vamos aos requisitos que você precisa ter para fazer esse curso. É necessário que você conheça a linguagem de programação PHP e também conheça o básico de programação orientada a objetos, algumas coisas sobre classe, herança, o mais básico da parte conceitual já é o suficiente para você conseguir acompanhar o curso. Agora vamos falar sobre a API. API, Application Program Interface, ou interface de programação de aplicações. O que é uma API? Vamos por partes. Uma API é um conjunto de rotinas e padrões de uma aplicação. Aqui no próximo slide. É um conjunto de rotinas ou padrões, ou seja, são códigos que você desenvolve para realizar uma determinada ação que podem ser acessados por outra aplicação, ou seja, podem ser acessados pelo seu navegador, um aplicativo desktop, Android, um aplicativo do iPhone, e sem precisar conhecer os detalhes da implementação do software, sem precisar saber como que a API funciona, ou seja, você constrói aqui toda a sua aplicação, todo o seu back-end e qualquer outra aplicação, seja um site, seja um aplicativo desktop, seja um aplicativo mobile, consegue acessar a sua API para requisitar recursos de um banco de dados, para executar outros processos, vamos supor, enviar um e-mail ou coisas do tipo, sem precisar saber como que esse processo funciona. Você só envia o que você quer e já recebe os dados. Um exemplo disso, quando você, por exemplo, monta uma página de login. Você monta a página de login no seu site, você só precisa enviar o usuário e a senha, e você já vai receber um token ou alguma coisa para saber se você já está logado ou não. Você não precisa saber como que aquilo é feito. Isso no front-end. Já no back-end, que seria a API em si, você só desenvolve o processo que você vai receber um usuário e uma senha e vai verificar se existe no banco de dados e vai retornar falando se esse usuário e essa senha estão corretos. Então é uma maneira de você separar, também de certa forma, uma maneira de você separar o front-end do back-end. Ok, e o que é uma API REST? REST, Representational State Transfer, ou em português, estado de transferência representacional, é bastante utilizado para requisições HTTP, para sistemas conversarem através da web. No caso das requisições HTTP são os Hypertext Transfer Protocols, ou os protocolos de transferência de hipertexto, que são usados para transferir basicamente, no início, HTML, mas atualmente também pode ser usado para transferir várias coisas através da web. Para você executar uma requisição HTTP, vamos supor, quando você abre o seu navegador e você digita uma URL, você envia uma URL e recebe o seu site. É como se você fosse numa loja. Você chega lá e você fala pro lojista: olha, eu quero determinado produto. Então você envia para ele o que você quer e ele vai te mostrar o produto. Você não precisa saber como que o processo é feito. E para executar as requisições HTTP, nós temos os verbos ou os métodos HTTP. No caso, quando a gente usa o navegador web, como o Google Chrome, nós trabalhamos bastante com o método GET, que nós enviamos apenas uma URL e já retorna o site para a gente, que é o método mais simples, um dos mais rápidos também. Existem vários outros verbos HTTP, como post, put, delete, patch, options e read, que nós vamos ver alguns deles com o decorrer do curso. E para transferir arquivos através de requisições HTTP, existem diversos formatos.
Porém, um dos mais usados é o JSON. Outras coisas que vocês vão ver também é que nós podemos enviar arquivos através de um formulário, como no JavaScript, que nós criamos um objeto da classe form, mas nós podemos enviar também XML, podemos enviar um binário, mas o JSON realmente é um dos mais usados para requisições HTTP. Bom, e na hora que a gente faz uma requisição, funciona basicamente da seguinte maneira. Nós temos o nosso usuário, que pode estar usando o site, por exemplo, e ele faz uma requisição para o servidor, que seria a nossa API, que é onde está a nossa API. Quando ele faz isso, uma conexão é aberta entre a aplicação e o servidor. E assim o usuário ele faz uma requisição. Então aqui nós temos send request, que é uma palavra que vocês vão ver bastante no nosso código, que seria a requisição que ele faz para o servidor. O servidor então faz todo o processo, como manusear, como gerenciar o banco de dados, enviar e-mails ou outras coisas, e depois retorna uma resposta para o usuário, que seria o send response. Ele envia uma resposta para o nosso usuário, e então a conexão entre o usuário e o servidor é fechada. É basicamente assim que funciona o acesso a uma API REST. Ok, e quais são as vantagens de usar uma API REST? Ela separa o back do front-end, ou seja, você consegue ter uma equipe mais focada no back-end, trabalhando mais com PHP, com C#, Node e outras coisas, outras linguagens também, outras ferramentas, apenas com a lógica, sem se preocupar com a interface gráfica, apenas com a funcionalidade, os processos que vão ser feitos na sua aplicação. E no front-end você tem alguém trabalhando com JavaScript, TypeScript, React, Angular e diversas outras ferramentas também, fazendo o front-end da aplicação, tudo aquilo que vai se interagir com o usuário e conectando o front com o back. Então você consegue dividir em 2 projetos, inclusive você pode dividir isso em 2 equipes. Então, dependendo do projeto, isso pode ser uma grande vantagem. A reutilização do back-end em diferentes lugares. Se nós voltarmos alguns slides, nós podemos ver que tanto um site, quanto um aplicativo desktop, quanto um aplicativo mobile e assim por diante, consegue acessar a mesma API. Então você consegue desenvolver uma API que pode ser acessada por diversas outras aplicações. Um exemplo disso, a API do Facebook. Você consegue usar a API do Facebook para colocar o login com o Facebook em qualquer site. Você pode desenvolver 10 sites e vai usar a mesma API para colocar o botão de login com o Facebook, a ação de login com o Facebook no seu site, os botões de compartilhar, curtir, os comentários. Você pode pegar tudo do Facebook e colocar no seu site. E a terceira vantagem é fácil de conectar com qualquer linguagem e plataforma. Como eu disse, você usa arquivos para poder transferir os dados. Você pode enviar os dados no formato JSON, no formato XML, e não precisa de uma linguagem específica. Você pode desenvolver o front-end, uma aplicação desktop com C# e o back-end, uma API REST com Node, por exemplo. E o C#, que é a aplicação front-end, no caso desktop, envia uma requisição HTTP enviando o arquivo JSON para o Node, e sem nenhum problema, porque ambos conseguem ler um arquivo JSON. Então, fica tranquilo de qualquer linguagem, qualquer plataforma conversar entre si. Bom, e agora as ferramentas que nós vamos precisar para poder desenvolver a nossa API REST com PHP 7 e Slim. Bom, é claro, o PHP 7.2, que é atualmente a versão mais atual que tem do PHP, e eu já trabalho bastante com alguns recursos do PHP 7, então é recomendável que vocês tenham essa versão para vocês poderem acompanhar as videoaulas. O Composer, que é o gerenciador de dependências do PHP. No caso, a gente vai usar ele para instalar o Slim. Se você ainda não conhece o Composer, o que é um gerenciador de dependências, seria no caso o seguinte: a nossa aplicação ela vai depender do Slim para funcionar. Então, o Composer ele gerencia as dependências, tudo aquilo que a nossa aplicação depende. Então, ele pode instalar o Slim no nosso projeto para a nossa aplicação usar o Slim. É uma das maneiras de utilizar o Composer. Outra coisa que a gente também vai usar, se você já mexeu com PHP, já deve ter visto o comando require para linkar arquivos PHP.
E um dos grandes problemas é que se a gente criar muitos arquivos, a gente vai ter que ficar dando require em todos eles. E se a gente escolher algum arquivo, a gente vai ter que ficar gerenciando tudo isso. Então a gente vai usar o Composer também com o PSR4, que é o PSR Autoload, para já importar todos os nossos arquivos automaticamente, sem precisar ficar se preocupando com isso. Nós vamos precisar do MySQL, que nós vamos fazer um exemplo com bancos de dados. E eu já optei pelo MySQL em vez do SQLite para já mostrar como que seria numa aplicação mais robusta, uma aplicação mais empresarial, uma aplicação mais séria. Um editor de texto ou uma IDE também, para você poder programar. No caso, como editor de texto, tem o Visual Studio Code, o Atom, o Sublime Text. Inclusive, o Visual Studio Code e o Atom, eles têm plugins que você pode fazer com que eles cheguem bem perto de ser uma IDE, com ferramentas que até IDEs possuem, como depurador, lint, dentre outras coisas, com um excelente suporte para PHP. Ou você pode usar uma IDE também, se você quiser. No caso, a IDE que eu mais recomendo é o PHP Storm, porém ela é paga, mas é uma das melhores IDE que tem para PHP no mercado, no que eu conheço. E se você quiser uma IDE que é gratuita, tem o Eclipse, que é uma excelente IDE para PHP também, que tem o Eclipse PDT, você pode baixar, configurar e trabalhar com o PHP através do Eclipse. Bom, como o curso ele já é voltado para pessoas que, como requisito, já tenham conhecimento em PHP, eu já tenho a premissa de que vocês provavelmente saibam como configurar o seu ambiente para trabalhar com PHP. Então, as videoaulas elas não vão ser voltadas sobre como preparar o ambiente no Windows, no Linux ou no Mac. Elas vão ser voltadas sobre como criar uma API REST usando o Slim. Então, se você tiver alguma dúvida sobre como preparar o seu ambiente, você pode entrar nesse link, que é o gitter.im/frv-def/codeeasy. O link também vai estar na descrição do vídeo, que é o chat da CodeEasy, que a gente usa o Gitter integrado ao GitHub. Lá você pode conversar comigo e com todos os outros desenvolvedores que também estiverem lá no chat, e se quiser pode entrar no chat particular também, onde você pode tirar as dúvidas comigo que você tiver. Inclusive, se você não tem uma ideia de como preparar o seu ambiente, uma das ferramentas que eu indico para pessoas que estão iniciando é o Champ, que já traz o pacote completo para você e já tem a versão 7.2 do PHP também. Bom, e agora um pouco sobre as aulas, sobre como que vão ser as aulas. As aulas vão ser divididas nas seguintes etapas. As primeiras aulas vão demonstrar como o Slim funciona, ou as requisições HTTP, como com os métodos GET, POST, PUT, DELETE, nós vamos mostrar como elas são feitas. Depois nós vamos passar para a arquitetura do projeto, como que nós vamos organizar os nossos diretórios. Essa classe vai ser específica para gerenciar o banco de dados, essa para a nossa lógica de negócios, o controller, os modelos. Depois de arquitetar o nosso projeto, nós vamos conectar com o banco de dados, vamos fazer um CRUD básico numa tabela, como uma tabela de produtos, por exemplo. Inserir, alterar, excluir e ler. Apenas não tendo o banco de dados como foco, mas apenas para vocês verem como que funcionaria uma API REST em conjunto com o banco de dados. A autenticação, uma API ela pode ser acessada por qualquer aplicação, então nós temos que autenticar ela para que não seja qualquer um que saia usando. Nós vamos trabalhar com dois tipos basicamente, que é o Basic Auth, que é uma autenticação por login e senha, e vamos usar o JWT também, que é uma autenticação trabalhando com token. E depois, a documentação, é claro. Uma API não adianta você simplesmente desenvolver ela. O princípio de uma API REST, uma das coisas mais importantes, é que o usuário ele possa acessar uma API REST e possa usar uma API REST sem precisar saber os detalhes da implementação dela, como nós vimos lá na definição. Então ele não precisa saber como que o código funciona. Então nós temos um documento que nós passamos para o usuário, informando, olha, você tem que enviar isso, e nós vamos te devolver isso se der tudo certo, e nós vamos te devolver isso se der tudo errado.
nós vamos mostrar como montar essa documentação usando o Swagger Editor. E depois nós vamos concluir o nosso curso, finalizar, mostrar como você pode continuar, quais são os próximos passos, se você quiser seguir na área de Full Stack, o que você poderia estudar no front-end, se você quer seguir na área de back-end apenas. Como que você pode desenvolver API REST com outras linguagens, como por exemplo Python e Flask, o C# com ASP.NET, ou o próprio PHP usando outros frameworks como o Lumen, que é de um projeto similar ao Laravel ali, que foi construído especificamente para trabalhar com API REST também. E vamos dar uma direção para você, também falar sobre a questão nessa conclusão, sobre desenvolver API REST com microserviços, trabalhar com API Gateways e API RESTs como microserviços também. E esse basicamente vai ser o nosso curso. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Espero que aproveite todo o curso. Entre lá também no nosso Gitter, no nosso GitHub, para conversar com a gente. E até a próxima, pessoal!